Olá, hoje 29 de dezembro de 2016, uma boa notícia para 2017. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, vai ficar 4,8% mais barato em São Paulo. A cobrança começa a partir do dia 9 de janeiro e obedece uma tabela específica para modelo e ano de fabricação dos veículos. Os contribuintes podem pagar o IPVA em cota única ou parcelado em 3 vezes, de acordo com a placa do carro. Já o seguro obrigatório deve ser recolhido de forma integral junto com a primeira parcela do imposto ou com a parcela única. Bom, para saber quanto você vai pagar, é preciso acessar o site da Secretaria de Segurança, que é fazenda.sp.gov.br. Vamos saber agora dos destaques desta edição. Estudantes de todo o estado participam da 18ª edição do Parlamento Jovem. Procon orienta consumidor que se sentir lesado com valores abusivos dos planos de saúde a procurar seus direitos legais. A partir de agora no Jornal da Assembleia. O futuro da política nacional levado a sério. Estudantes de todo o estado estiveram aqui na Assembleia Legislativa para a 18ª edição do Parlamento Jovem. Eles passaram 2 dias na capital paulista e logo na chegada já dava, para sentir o entusiasmo de cada um deles, todos eufóricos, prontos para debater seus projetos. Tem gente que é da capital paulista mesmo, mas outros... Eu sou de Franca, interior de São Paulo, e estudo na escola Adelina Pasquino Cassis. Cidade de Águas da Prata. Eu sou de Dracena, moro em Dracena. Quantas horas de viagem? Olha, a gente saiu de lá 8h30 da noite, chegamos aqui 6 horas da manhã. Há 18 anos, a Assembleia Legislativa de São Paulo recebe o Parlamento Jovem. Por 2 dias, os deputados estaduais cedem seus lugares para a meninada do 9º ano, do ensino médio e técnico das escolas públicas de todo o estado para apresentarem propostas para melhorar a vida da população paulista. Por falar em projetos de lei, escuta só o que a moçada... Os deputados jovens prepararam para esta edição. Eu vim apresentar meu projeto de lei que dispõe sobre apoio especializado na rede pública escolar, apoio às crianças e adolescentes vítimas do tráfico humano para fim de exploração sexual. O projeto de lei ele visa a instalação de biodigestores próximo às saídas de esgoto. Traduz aí pra gente, o que é isso, biodigestores? O biodigestor ele é um equipamento no qual é construído próximo às saídas de água, o qual o esgoto entra, passa por um processo lá dentro e sai 85% mais limpo. O meu partido é o Partido dos Direitos Humanos e o meu partido dispõe sobre a criação de um novo cargo na rede pública de ensino, que é a criação de um novo cargo para o professor, um auxiliar para professor com deficiência visual, que atualmente não tem. Para este ano, o Parlamento Jovem tem algumas novidades. São 47 deputados e agora apenas 8 partidos. Reduzimos pela metade, porque o ano passado a gente teve experiência de redução e ficou muito bom. Os jovens mesmo aproveitaram melhor a experiência, tiveram uma vivência mais profunda do processo, senão fica muito corrido e eles não conseguem perceber direito o que é o poder legislativo. Agora a gente vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade com eles lá na Assembleia. Patrick é estreante e ainda tenta achar palavras para as respostas. Como é que se porta um deputado? Como se porta um deputado, Pergunta difícil essa, hein? Já Letícia fala com experiência, afinal já é sua 2ª vez na casa. Tomara que a gente tome uma posição melhor e que as pessoas nos respeitem como alunos e vejam que nós não pensamos em só consumir, que nós também pensamos em política, que nós somos seres pensantes. O dia deles está só começando. Pela frente, reuniões, aprovações de projetos, sessões plenárias. Tudo que um deputado de verdade faz. Se eles reclamam, nem um pouco. Vida de deputado é fácil ou é difícil? Não, não é fácil, é difícil. Toda a sua profissão tem as suas entregas, mas é uma profissão que tem que ser muito honrada, ela é muito importante na nossa sociedade. Depois do entusiasmo da chegada à capital, os estudantes de escolas públicas e particulares de São Paulo vieram aqui para o Parlamento Paulista. E eles aproveitaram para conhecer a Assembleia Legislativa, prestaram juramento e ouviram atentamente as orientações dos parlamentares. Momento de aprender com a experiência dos deputados.
É chegada a hora desses meninos e meninas. A partir de agora, eles vão viver a experiência de serem deputados por um dia na Assembleia Legislativa de São Paulo. A foto em grupo no hall monumental marca o que vem por aí. Eu sempre gostei muito de política, então já digo que quando se fala em relação política, eu acredito que eu já nasci preparado. É tanta expectativa que a deputada jovem se atrapalhou nas palavras para contar como se preparou para o momento. Você pensou de projeto? Qual que é a área? É a área do... Calma que agora eu tô nervosa, desculpa. Aqui neste auditório, os estudantes serão diplomados. É quando eles passarão a ser deputados jovens de verdade. A essa altura, as palavras da deputada jovem Vitória já fluíam bem. Tá calma agora? Tá preparada para ser deputada jovem? Eu tô preparada. Eu tô do esporte turismo e aí para implantar algumas atividades paralímpicas nas escolas e incluir todos os alunos, mesmo sendo deficientes ou não, e é isso. Prestar o juramento de posse na tribuna foi fácil para a Vitória. Dentro das normas regimentais. Uma vitória para a Vitória e para todos os legisladores jovens da 18ª edição do Parlamento Jovem. Eu acompanho política, principalmente na escola, que eu tenho aula de política. E eu estava ouvindo umas notícias no rádio sobre as pessoas que têm um tipo de deficiência, tanto deficiência auditiva quanto na fala. Aí eu pensei em fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar essas pessoas. E com isso eu criei meu projeto de educação para implantar aulas de Libra nas escolas estaduais da cidade de São Paulo como uma nova matéria obrigatória no ensino fundamental 1. Eu acho interessante o jeito que as coisas funcionam, como o sistema ele realmente funciona, né? Todos foram saudados pela deputada Célia Leão, do PSDB, uma das idealizadoras do Parlamento Jovem, e pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Vocês vão conhecer a casa, vão conhecer o plenário principal, vão conhecer os plenarinhos, vão conhecer os corredores, vão conhecer as salas onde acontecem as comissões. Enfim, vão conhecer o Parlamento de São Paulo, onde vocês, senhoras e senhores jovens, são deputados a partir de agora. Gostaria de saudar todos vocês, alunos, professores, pais, os acompanhantes. Parabenizar vocês pelos projetos que vocês apresentaram nas mais variadas áreas, principalmente nas áreas sociais de educação, saúde, defesa do meio ambiente, na área da assistência social. Sabe aquele momento feito para pai babão e para avó babona? Né, dona Orminda? Para ele isso daqui é muito importante, que ele luta por um Brasil melhor, então o projeto dele é pôr na escola a explicação sobre a democracia, como funciona as leis, tudo. Então, para ele é muito bom isso. E eu, como vó, vou ficar feliz se ele também estiver. Ele está adorando e a minha expectativa é boa. Ele gosta muito, tem aprendido bastante coisa. O filhão do seu Nilson é consciente da participação da juventude na política. Tem sido uma grande experiência. Já tive experiência em Santos, na Câmara Jovem, agora no Parlamento. Tem sido cada vez melhor e cada dia mais gratificante. E como consciência se forma nas oportunidades, os deputados jovens aproveitaram o passeio pelas dependências da Assembleia Legislativa. Todo projeto de lei que entra na Assembleia, de iniciativa de um deputado, de iniciativa popular, por exemplo, né, ele vai passar obrigatoriamente por 3 comissões no mínimo. Uma é a de Constituição, Justiça e Redação. A outra, que em geral é a última, é a Comissão de Finanças e Orçamento Público. E a terceira comissão, né, não necessariamente nessa ordem, é a Comissão do Mérito, que pode ser qualquer uma das outras 13. Com direito a uma espiada na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Agora, por exemplo, a gente está visitando um espaço de reunião de uma comissão permanente, que no caso é a Comissão de Finanças e Orçamento. A gente sempre faz nos tours com os grupos de visitantes na Assembleia passagens por aqui. Nem sempre a gente tem o privilégio de, no ato da passagem, observar o trabalho de uma comissão. Então aqui é a oportunidade de ouro de ver uma das atribuições do mandato parlamentar de fato. Muito interessante, estou gostando muito, já acabamos de fazer a nossa diplomação e é isso aí, adorei. Parabéns a todos os funcionários, a todos os deputados
com esse projeto maravilhoso. No plenário, Juscelino Kubitschek, a foto na tribuna, o local de onde os deputados fazem os seus pronunciamentos e discutem os projetos de lei. Qual a sensação de fotografar aqui na tribuna onde os deputados falam? É uma sensação que não se explica, é muito gratificante estar aqui num lugar onde é exclusivo de deputados e a gente está se sentindo também um deputado. É extremamente gratificante e inexplicável. Orgulho e um sonho. Quem sabe um dia ela possa estar lá como uma profissional mesmo, fazendo acontecer aquilo que ela sonha hoje, né? E agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. São Paulo, o tempo será nublado, com possibilidade de chuva à tarde e também à noite. A temperatura deve chegar aos 28 graus. Campinas, sol entre nuvens. Pela manhã, à tarde e à noite, pode chover com tempestades isoladas. A máxima é de 31 graus. São José dos Campos, sol entre nuvens, possibilidade de chuva também. A máxima aumenta e deve chegar a 30 graus. Sorocaba, amanhã será de sol entre nuvens, pode chover também. A máxima é de 29 graus. Ribeirão Preto, dia com sol com algumas nuvens, pode chover. Temperatura chega a 31 graus. A seguir, mais destaques da 18ª edição do Parlamento Jovem. Um instante só. Vamos falar mais sobre a 18ª edição do Parlamento Jovem, evento que reúne estudantes de todo o estado, interessados e preocupados com a política brasileira. E depois do primeiro contato com a Casa de Leis, os jovens parlamentares participaram de uma aula para saber como deveriam apresentar seus projetos de lei e receber o apoio necessário para a aprovação. 1h30 com perguntas e respostas. Entre as principais dúvidas, as regras para a eleição da mesa diretora do Parlamento Jovem Paulista, disputada por 3 chapas. O deputado jovem Francisco, de olho na vaga de presidente do Parlamento Jovem, estava em busca de nomes para completar os outros cargos da chapa. Já conhecemos a LESP e vamos montar a nossa chapa. Estamos querendo montar uma chapa com diversidade entre pessoas, entre gêneros e ideias. E a gente quer montar uma chapa que seja tanto favorável aos jovens, pensamentos novos, pensamentos que o pessoal está trazendo. São muitos projetos bacanas, são projetos da área do interior, da Grande São Paulo. Então a gente quer juntar e discutir uma ideia bacana para isso. Pelas regras do Parlamento Jovem, os deputados têm 3 minutos para defenderem seus projetos de lei na tribuna. O meu projeto é implantar em todas as escolas do estado de São Paulo discussões e palestras sobre como a mulher ela é inserida na sociedade atual. Então, se ela é inserida com a dignidade que ela merece, ou se ela é desrespeitada, se ela é colocada em certos padrões, certos moldes, então é basicamente isso. Eu vou defender o uso das faixas de ônibus para microvans, vans e qualquer tipo de transporte escolar, porque isso acaba tomando um pouco mais de tempo dos alunos e aqueles 30 minutos que eles poderiam estar já nas escolas, eles acabam se desgastando mais estando no trânsito. Então, é que o aluno fica mais desgastado em forma física. Nessa tarefa, os deputados jovens conheceram as dicas de 2 experientes no assunto. Com 19 anos de idade, Pedro Bueno participou de 3 edições do Parlamento Jovem. A primeira, quando tinha 14 anos. A experiência o estimulou a disputar uma vaga para a Câmara de Vereadores de Sorocaba e obteve 621 votos. Eu digo que o Parlamento Jovem ele foi muito importante para mim porque foi aqui que eu comecei a ter a participação do debate político, porque até então eu só tinha participado do Grêmio Estudantil, assim, aí aqui olhando toda a questão do orçamento, toda a questão de como é feita a legislação estadual, aí que eu comecei a ter mais vontade de participar da vida política assim, institucional, eletiva. Outra dica vem de Rafaele Anselmo. Aos 16 anos de idade, ela representa o estado de São Paulo no Parlamento Juvenil do Mercosul, onde defende a melhoria do ensino médio dos países do bloco. A gente defende propostas que possam melhorar a qualidade do ensino brasileiro, não só do brasileiro, mas do Mercosul inteiro. Logo mais faremos reuniões com as outras delegações para discutirmos isso. O meu projeto ele vai sofrer algumas alterações, mas especificamente ele trata da questão de gênero e da maior valorização da mulher dentro do currículo escolar. Qual a importância disso para a minha cidade? O que pode significar a aprovação desse projeto? O que vai mudar na vida das pessoas?
eles têm que vender a ideia deles como uma coisa importante para a cidade, não para eles. Isso é participação, isso é cidadania, né? Não é pensar só no que a gente quer, é pensar no que a comunidade precisa. E eu acho que eles já conseguiram captar, porque as ideias são ótimas, os projetos são muito bons esse ano, muito bons mesmo. Depois de 2 dias inteiros de correria, discussões e debates em defesa do bem-estar da sociedade, votações de projetos de lei, e finalmente chegou ao fim a 18ª edição do Parlamento Jovem. Os 47 deputados jovens se dividiram em 3 chapas para escolher a mesa diretora: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A votação foi feita através de cartões e em 2 turnos, como manda o regimento quando nenhum partido atinge mais de 50% da votação. Deu chapa verde no segundo turno com 21 votos. O discurso do presidente eleito impressionou até deputado experiente. Por isso que nós, aqui hoje, temos a chance e a esperança de mudar esse cenário político no Brasil. Eu fiquei impressionado, por exemplo, com o presidente eleito, com uma firmeza política e ideológica, uma segurança, um entendimento do funcionamento da sociedade, das desigualdades. Ele vai muito longe, vai ser prefeito da cidade dele, vai ser vereador. Esse Parlamento Jovem, esse programa é muito bem sucedido, ele tem êxito e ele forma grandes lideranças e, sobretudo, é um grande exercício de cidadania que leva o aluno da escola do Estado de São Paulo a entender como funciona o processo legislativo, o que é a política, a participação social. É ótimo esse projeto, ele é altamente didático e pedagógico. Durante as eleições, todos ouviram atentamente as palavras de um jovem prefeito, Rafael Camargo, de apenas 26 anos de idade. Fui eleito com 22, o mais jovem do Estado de São Paulo. Para mim é um prazer dizer do Parlamento Jovem, comentar e encher a boca, porque eu sou filho dessa casa. É uma satisfação tremenda. E como eu disse dentro da sessão com o deputado Janazzi, ele fazia a presidência, então, nós temos que falar do político, mas falar do político bom. Aquele político mau que nós vemos na televisão tem que ficar deixado de lado, tem que ficar no passado. Essas crianças, esses jovens que estão aqui hoje, vão ser o nosso futuro. Então, na cabeça deles não pode ter político ruim. Eles precisam fazer parte da nova geração de políticos bons. E é isso que nós temos que plantar. Trabalhar para a população, trabalhar para o cidadão da melhor maneira possível. Esse é o objetivo de cada político. Ou a política ou a guerra. Temos que fazer política. O Dia dos Jovens Deputados continuou a pleno vapor. Depois das eleições, veio a sessão plenária com a apresentação de vários projetos de lei. Ao todo, foram 8 partidos e mais de 40 PLs. Muitos sociólogos, principalmente quem está no segundo ano como eu, estudou em sociologia esse ano que a maioria dos jovens, na estatística, são consumidores compulsivos. E o que a sociedade pensa de nós? Que nós somos consumidores compulsivos. O Parlamento Jovem 2016 foi um projeto piloto com um número reduzido de participantes e partidos. Deu certo e ano que vem tem mais. Para os deputados jovens, fica mais esta experiência para colocar na bagagem e uma certeza: que política se discute sim. Jovens têm pensamentos abertos, adultos têm o conhecimento. Precisamos conciliar a sociedade que já viveu no passado, a sociedade que vive no presente e a sociedade que viverá no futuro. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Você vê aí Santos com nublado, com possibilidade de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima é de 30 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens pela manhã, períodos de melhoria com possibilidade também de chuva e trovoadas. A temperatura aumenta, os termômetros chegam a 33 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, muitas nuvens. No decorrer do período, possibilidade de chuva, máxima é de 28 graus. Piracicaba, sol com algumas nuvens pela manhã, pode chover durante o período. A temperatura chega a 31 graus. No próximo bloco, dicas para evitar valores abusivos dos planos de saúde. Um instante só. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, acompanhou a posse
do novo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os três poderes representados na posse de Silmar Fernandes como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O presidente do TJ, Paulo Dimas Mascaretti, conduziu a cerimônia na presença do chefe do Legislativo, deputado Fernando Capês, e do vice-governador do Estado, Márcio França. Silmar Fernandes ingressou na magistratura em 1988. Atuava como juiz de direito no Tribunal Regional Eleitoral desde 2013 e foi promovido ao cargo de desembargador do TJ. Na cerimônia, assinou o termo de posse, proferiu juramento e recebeu o colar do Mérito Judiciário. Eu já venho com essa experiência do Tribunal Regional Eleitoral, onde eu tinha esse contato com o Legislativo, né? E acho que devo continuar. Sempre tive um bom relacionamento com os outros poderes. A Justiça Estadual Paulista tem 360 desembargadores, responsáveis pelo julgamento dos processos. As autoridades presentes destacaram como o novo nome deverá fortalecer as relações entre os três poderes no Estado. Nosso desembargador Silmar é um homem muito bem relacionado, um homem que sempre trabalhou no âmbito associativo, também muito preocupado com as questões institucionais, se dedicou a debater os aspectos da independência, do fortalecimento do judiciário. Então, evidentemente que nós estaremos mais próximos ainda na nossa Assembleia Legislativa. Desembargador Silmar Fernandes é meu colega de turma, fizemos a faculdade junto, pertencemos à mesma chapa do diretório acadêmico, enfim, tem uma luta bonita correndo todos os cargos da magistratura até chegar a essa posição de hoje, né? Um sonho realizado. Eu fico muito contente por ele e pela magistratura de São Paulo, porque ganha uma pessoa competente, esforçada, que dedicou sua vida à magistratura e certamente vai estar à altura do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um exemplo para todo o Brasil. Dr. Silmar Fernandes é um homem absolutamente sério, que eu conheço há 30 anos, um grande magistrado, excelente professor, profundo conhecedor do direito penal e processual penal e uma pessoa de credibilidade humana, correta, imparcial, justo, estudioso, ama a magistratura. Eu acho que é um servidor público exemplar. E com isso, evidentemente, que não só relações institucionais, mas, sobretudo, a sociedade destinatária final dos serviços públicos da magistratura é beneficiada. O consumidor que se sentir lesado com valores abusivos dos planos de saúde deve procurar seus direitos legais. O PROCON orienta a ficar atento à legislação, principalmente os reajustes relativos à faixa etária. A aposentada Mara Barreto paga um plano individual de saúde há mais de 20 anos. Ao completar 59 anos, em apenas 3 meses, o valor da mensalidade triplicou. Um susto. Quando eu fiz 59, sem nenhum aviso prévio, eu recebi o boleto já reajustado, onde eu saí de 500 e pouco e fui para 1.700. Mara procurou uma advogada especialista em planos de saúde. Doutora Tatiana Viola de Queiroz diz que o reajuste foi abusivo. Ela tinha um plano individual contratado antes da lei dos planos de saúde da ANS, contratado antes de 98, e aí ela teve aumentos abusivos por conta da faixa etária. Por esse plano de saúde contratado, os aumentos poderiam ocorrer até os 75 anos de idade. No entanto, com a entrada em vigor tanto dos planos da Lei dos Planos de Saúde quanto do Estatuto do Idoso, esse contrato então estaria ilegal, né, e em confronto com a lei. A Lei 9656 de 1998 regulamentou os planos de saúde, mas só 5 anos depois, em 2003, com o Estatuto do Idoso, é que o limite máximo de 59 anos para reajuste destes planos começou a ser observado. O contrato de Dona Mara foi fechado antes da Lei dos Planos de Saúde e até previa reajuste após os 60 anos, mas o Estatuto do Idoso veda este aumento. Atualmente, a maioria dos planos utiliza uma tabela com faixas etárias para reajuste da mensalidade, que vão de 0 a 18 anos até o limite de 59 anos. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, regula o reajuste anual e por faixa etária para planos individuais, como o de Dona Mara, e também os familiares, que representam 17% do total.
Mas hoje são os planos coletivos e empresariais que dominam o mercado e, neste caso, sem regulação pela agência, tanto em relação à idade quanto ao reajuste anual. A ANS ela não vai regular o percentual de aumento pela faixa etária. Tá? Isso é para qualquer plano. O que acontece para qualquer plano? Passou dos 60 anos, não pode mais ter aumento por conta da faixa etária. Então, o último aumento é quando a pessoa faz 60 anos. Dona Mara ganhou a ação em primeira instância. A empresa recorreu. Eu não teria condição monetária, econômica de bancar, e exatamente na hora que você precisa ter um respaldo, né? Eu investi, eu tenho plano há mais de 20 anos. Então eu estava investindo em ter um respaldo para os meus cuidados. Então na hora que você começa a precisar, você percebe que não tem condição financeira de manter, foi o básico. E segundo, que eu sabia que estava errado, que por lei aquilo não poderia continuar existindo. Em primeira instância, foi julgado procedente o processo. Esses valores considerados abusivos devem ser devolvidos, mas o plano de saúde recorreu e agora está em segunda instância. Para o consumidor que se sentir lesado por reajuste abusivo, resta tentar negociar com a empresa e, havendo negativa, acionar judicialmente a operadora por meio da Defensoria Pública ou contratando advogado. Sempre a orientação é procurar a própria empresa até para entender o que aconteceu, né? Para entender qual foi o aumento e o porquê foi feito esse aumento. Tendo aí essa resposta, procurar um advogado para então entrar com ação para ter esses valores devolvidos. Previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Franca, sol com aumentos de nuvens pela manhã. Possibilidade de chuva a qualquer hora da tarde e da noite. A máxima chega a 28 graus. Bauru, dia com sol, nuvens durante o período. A temperatura chega a 29 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã também. Possibilidade de chuva com tempestades isoladas. A máxima é de 31 graus. Marília, dia começa com sol entre nuvens. Há possibilidade de garoa, chuva durante o período. A máxima prevista é de 28 graus. Por hoje é só, o Jornal Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.